Meu nome é Edneia Gonçalves, eu sou socióloga, sou educadora e tenho trabalhado com formação de profissionais de educação já há algumas décadas. E um dos trabalhos mais importantes que eu tenho realizado é, desde 2004, trabalhar com países africanos, principalmente os lusófonos, né, na formação de profissionais de educação. E eu acho que essa caminhada nos países é o que me trouxe para a história da minha família, que é uma família preta. Começa uma história lá em Minas Gerais e vai desembocar no município de Santo André, né? Tem um personagem que eu acho que dialoga com esse mapa, com esse mapeamento, que é o meu irmão Carlos, falecido em 2006, que era um ativista do movimento negro e que trouxe o ativismo para a família de uma forma muito total. Pensar em Santo André como esse espaço da população preta, como um espaço de pertencimento, com uma história pouco divulgada, com uma narrativa que normalmente não é a mais valorizada, foi o primeiro motor para mapear a experiência de ser negro em Santo André, a experiência dos coletivos, das organizações e das pessoas. Essas pessoas que construíram essa pertença num espaço que, como em todo o Brasil, é um espaço racista, é um espaço que desvaloriza e, mais do que desvaloriza, né, silencia a história de resistência da população negra. Então, pensar nesse espaço também como potência para mostrar um outro jeito de você lidar com o território foi o principal motor. E buscando fazer essa articulação que mistura memória familiar com a história da resistência, nós construímos uma plataforma. O Lucas Gonçalves, que é filho do Carlos, ele é o profissional que conseguiu dar uma cara para essa história, né? Mostrar como é que a gente poderia visualmente construir uma possibilidade de narrativa geográfica, afetiva e histórica. E esse mapa tem essa proposta. Além disso, conhecendo personagens de Santo André, ouvindo as narrativas desses personagens, a gente percebe também uma potência muito grande, atual, contemporânea, com estratégias e ferramentas contemporâneas de enfrentamento ao racismo aqui nesse território que a gente pensa que é um território que é só de asfalto e indústria, né? E aí a gente vê as organizações, os terreiros, a gente ouve a música, a gente ouve as histórias dos griots daqui, e a gente percebe também que essa história ela está só no começo, né? A gente percebe também uma possibilidade muito grande de ampliação dessa plataforma. A nossa ideia, a minha ideia, a ideia do Lucas, é que realmente as pessoas, as famílias, os personagens e a população de Santo André se apropriasse desse mapa, se apropriasse dessa possibilidade de contar a sua história, de reverberar essa história, que não é uma história fácil, mas é uma história de uma riqueza e de uma beleza e de uma possibilidade de futuro muito interessante, né? Então, o que nós fizemos nesse trabalho é construir um diálogo com a cidade, com a população negra de Santo André. Esse diálogo ele está representado numa plataforma, e essa plataforma ela tem a tendência de perdurar ao longo da história de resistência negra nesse município. É isso. Meu nome é Lucas Gonçalves, eu sou filho de Edna Eliana Gonçalves e Carlos Gonçalves. Eu sou designer,
Hoje eu trabalho com produção e modelagem 3D, mas também trabalho como designer gráfico, e eu fui responsável pela criação da parte mais técnica do mapa colaborativo. E eu sou morador de Santo André, sempre morei aqui, né? Os meus pais também sempre moraram aqui, algumas vezes frequentaram outras regiões nas proximidades, mas eles construíram as suas vidas aqui na cidade de Santo André mesmo. E o meu pai, ele era um jornalista independente, né? Então, desde do começo dos anos 90, a gente sempre teve um computador em casa, assim, que era uma ferramenta de trabalho dele, que era uma coisa que até hoje é bastante raro, mas naquela época era muito mais raro mesmo. Eu fui conhecer uma pessoa negra que tinha um computador em casa quando eu já tinha 19, 20 anos. E eu sempre gostei muito de desenhar também, né? Então, por meu pai ser um militante bastante ativo, e minha mãe trabalha na rede pública, é professora, então ela também tem uma base muito grande em relação à luta antirracista e aos problemas que a população negra passa. Por essa questão, esses assuntos eles sempre foram bastante discutidos em casa, assim, e talvez por isso, bem cedo, eu percebi que eu precisava juntar esse meu gosto por desenho, por arte, com o privilégio que era ter um computador em casa. Então, eu passei a estudar bastante a arte digital, assim, desde muito cedo, até mesmo como uma forma de sobrevivência, porque eu já sabia que o mercado de trabalho não era muito favorável para pessoas como eu, mas essa consciência só tinha porque esse tipo de assunto era frequentemente discutido em casa. Mesmo já trabalhando com isso há muito tempo, essa ideia dessa cartografia que eu construí em parceria com a Edneia e com o Sesc, acho que essa foi a primeira vez que eu realmente consegui unificar o meu trabalho com tecnologia com a história da população negra, né, na minha cidade, a minha história, a história dos meus familiares, meus amigos. E eu acho que isso é muito importante porque existe uma falsa sensação de que um celular com acesso a redes sociais já aproxima uma pessoa da tecnologia. E a realidade é que isso é um pouco mais complexo mesmo, né? Ainda mais quando a gente fala sobre uma população que é historicamente desassistida. Então existe uma necessidade não apenas de inserir essas pessoas em meios tecnológicos, mas de dar ferramentas para essas pessoas, para que elas possam fazer essa utilização, e também de que os conteúdos que essas pessoas vão ter acessos tenham a ver com a história delas. E não existe um modo simples de fazer isso, né? Então, nesse aspecto, foi bem difícil realmente para a gente fazer essa construção, mas o mapa ele já nasceu sendo coletivo. A gente tinha as nossas pesquisas que a Edneia realizou, mas o mapa mesmo, de forma definitiva, ele só começou a surgir a partir do momento que a gente começou a ter os depoimentos das pessoas, que a gente começou a ouvir as histórias delas e entender também até mesmo quais eram as dificuldades que elas tinham com a tecnologia, que dentre várias coisas que essas pessoas tinham em comum,
a dificuldade do acesso à tecnologia era um dos pontos de convergência mesmo. Então, nesse aspecto, eu acho que o mapa ele é muito importante porque ele incentiva as pessoas a acessarem o meio tecnológico da forma que for possível. E o mapa ele é feito de uma maneira bastante simples, porque a gente compreende que nem todas as pessoas têm um conhecimento avançado realmente da tecnologia, da internet em geral. E eu acho que a cidade de Santo André, ela é muito importante nesse aspecto, porque a cidade ela é conhecida como um polo industrial, mas as pessoas esquecem um pouco da questão tecnológica que a gente tem no ABC em geral, mas sobretudo aqui em Santo André. Aqui na cidade de Santo André existe um movimento muito forte de lideranças negras, de personagens que compreendem as mazelas e os problemas que a população negra passa. E a cidade também, mesmo ela sendo mais conhecida como um polo industrial, né, as fábricas, as pessoas esquecem um pouco do aspecto tecnológico que a cidade tem, que é muito importante, e hoje em dia a cidade de Santo André ela é vista realmente no resto do país como um exemplo do uso da tecnologia em instituições de ensino, inclusive. E é interessante que nesse projeto de cartografia a gente tem a oportunidade de fazer uma união entre esses meios tecnológicos e os movimentos de luta popular. E a população também, né? De uma forma que não seja apenas momentânea, é algo que vai perdurar por muito tempo, justamente porque é construído de forma coletiva, é construída de acordo com as experiências das pessoas que vivem aqui na cidade, que foram muito importantes para a construção da cidade, são importantes para a manutenção da cidade. É para mim é até uma forma de agradecimento mesmo, porque mesmo tendo muito contato com pessoas militantes, né, e tendo os assuntos sendo discutidos em casa desde criança, eu acho que eu só comecei realmente a despertar um pouco para a importância do estudo desse tipo de assunto através da arte. E foi aqui na cidade mesmo que isso aconteceu. A cidade ela tem uma cultura popular muito forte. Eu me lembro de ir em muitas batalhas de rappers e ouvir rappers da região, assim, e conheci alguns personagens desses movimentos através do meu pai mesmo, quando eu era muito jovem. E eu acho que é uma oportunidade de devolver um pouco desse ensinamento que a cidade realmente trouxe para minha vida. Uhum.